Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e Detran Alagoas. Olá você, uma boa tarde. Estamos iniciando mais um Conversando com Elias Ferreira. Eu acredito de fato nisso. Acho que é conversando que a gente compreende e compreendendo a gente age melhor. Compreendendo a gente tem atitudes que são mais eficazes. Compreendendo a gente se entende. E eu estou aqui para discutir um assunto que é de absolutamente interesse de todo cidadão. Até daquele cidadão que não compreende absolutamente nada sobre o que a gente vai discutir aqui. Até daquele cidadão que ele é cidadão porque nasceu, mas legalmente não tem nem a sua certidão de nascimento, legalmente nem cidadão ainda é, e não existe. Mas até para este, o que a gente vai discutir aqui se faz necessário. Eu estou aqui com o doutor Marcos Herar, professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, uma das mentes mais brilhantes, e isso é por minha conta, que digo aqui, quando o assunto é direito civil, quando o assunto é código civil, quando o assunto, gente, é aquilo que a gente faz todos os dias, em todos os sentidos, de todas as formas. Doutor Marcos Herar, era uma entrevista que eu já queria repetir há algum tempo. Nós temos, acho que uma década por aí que não conversamos, mas é um prazer sempre tê-lo por aqui. Uma ótima tarde. Obrigado pelo convite, amigo. Bom, nós estamos aí com, a gente pode chamar mesmo de reforma do novo Código Civil, que já tem um tempão aí, ainda é novo, professor? A história é mais ou menos a seguinte: a gente tem uma lei aí que está em vigor desde 2003 no Brasil. E eu queria que o pessoal que está nos assistindo, está nos ouvindo, pensasse se você ainda pensa do mesmo jeito hoje como você pensava há 20 anos atrás. Se você ainda tem a sua rotina da mesma forma que você tinha 20 anos atrás. Veja como a gente mudou com tecnologia, com jeito de trabalhar, com jeito de se relacionar. A gente cada vez assina menos coisa em papel, a gente cada vez usa menos papel de dinheiro, moeda, tá? As relações familiares são bem diferentes, tá? E o nosso texto da lei, aquela lei que cuida do homem comum, do dia a dia, do seu nascimento até a sua morte, continuava o mesmo, tá? Em dezembro de 2023, o então presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, à época, nomeou uma comissão de juristas, presidida pelo ministro do STJ, Salomão, para fazer uma atualização no Código Civil. Mas a ideia de atualizar o Código Civil, Elias, era também incorporar nessa atualização decisões que tinham sido importantes nos últimos 20 anos ou durante a vigência do Código. Por exemplo, o Código foi escrito numa época que só se admitia casamento entre pessoas de gênero diferente. O Código não imaginava situações de multiparentalidade, só para ficar no campo do direito de família. E essas conquistas que apareceram por força de decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas quando a gente olhava para dentro do Código Civil, para o texto da lei, a gente não tinha ainda feito nenhuma mudança significativa em relação a isso. Mas parece reforma na casa da gente, né? A gente resolve atualizar alguma coisa e sempre que a gente está fazendo aquilo, a gente pode ir um pouquinho mais, né? Pode avançar um pouco mais. O nosso código foi pensado para um mundo completamente analógico. A versão do texto que a gente chama de Código Civil hoje, quando ela foi criada, não havia internet, para você ter uma ideia. Então, resultado, a comissão, além de fazer o trabalho inicial de atualização, aproveitou e deu um passo a mais, tá? E aí começam as discussões. Alguns dizem que mais da metade do código foi alterado. Eu acho que é um pouquinho de exagero nisso, porque grande parte das mudanças, às vezes, diz respeito a uma bobagem de um termo, mas que tem uma significância pessoal e social para as pessoas muito grandes. A união estável foi equiparada aos poucos, nos seus efeitos, aos mesmos direitos e deveres de quem está casado, por exemplo. Mas o nosso código sempre se refere a cônjuge, não se referia a companheiros, por exemplo. E a gente tinha uma interpretação a partir de decisões do Supremo Tribunal Federal que diziam, olha, onde está escrito cônjuge, você leia também companheiro ou convivente. Mas a gente não tinha isso efetivado na legislação. A comissão tratou disso. É um novo Código Civil? Não. É uma simples atualização, depende do livro que você está se referindo. Na parte de família e sucessões, a gente tem mudanças significativas.
E a gente passa a ter um novo livro no Código Civil que passa a tratar de direito civil digital, Elias. Tá? Então, veja, não é uma simples atualização no momento que você acrescenta novos artigos. Você não se limita apenas a ajustar o que já existe. Mas a pergunta é, chame de atualização, chame de novo código. A gente precisa voltar a discutir o direito civil? Precisa. Porque o nosso mundo não é o mundo de 20 anos atrás. Olha só, isso é uma coisa bastante interessante, porque, por exemplo, quando a gente vai discutir Constituição, a gente sempre toma como base de que é uma Constituição principiológica, de que os princípios passam a nortear todo o demais que vem a seguir. Parece-me que o Código de Defesa do Consumidor seguiu quase que à risca, e a gente mesmo, sendo de antes do digital, ele consegue se adequar, ele meio que é um mutante, é mais maleável. A gente não conseguiu mesmo com o Código Civil? A gente tem limites para isso, tá? Então, o texto do Código dizia assim, o casamento é uma família formada por um homem e por uma mulher. Ao mesmo tempo que a Constituição dizia que você não podia fazer distinção, levando em consideração o gênero, para limitar direitos e deveres. Isso é um exemplo claro que precisou de uma decisão do nosso Supremo Tribunal Federal para tratar do assunto. O nosso código falava de um pai e de uma mãe, e a gente passou a admitir em situações excepcionais casos de multiparentalidade em relação a isso. Tá? Então, por mais que a gente tenha liberdade para utilizar cláusulas gerais e princípios para interpretar e para tentar alargar o alcance do texto, chega um momento que a gente precisa, por exemplo, definir o que seria uma assinatura eletrônica, o que seria uma herança digital. Aspectos que não foram previstos no código e que o limite do intérprete para poder utilizar o texto atual estava chegando aquém do que a gente precisa para enfrentar os próximos anos. Olha, essa é uma coisa bastante interessante porque nós corremos atrás do que a sociedade já sempre efetua. Isso já está na vivência das pessoas. A gente já pode falar em poliamor como sendo um ponto que a gente não vai mais discutir, ele vai estar lá contido nessa modificação do Código Civil? Não, porque a modificação que foi proposta pela comissão, pelo menos neste ponto que a gente está falando agora, ela se limita a pegar decisões do Supremo Tribunal Federal e do STJ que foram consolidadas e trazer para dentro do Código. Quando o Supremo Tribunal Federal analisou a possibilidade de famílias simultâneas, ele negou essa possibilidade. Tá? Então, no Brasil, você pode ter vários relacionamentos, mas um de cada vez. Você não pode ter relacionamentos simultâneos. Mas, Marcos, eu tenho um relacionamento simultâneo. O que é que acontece? O seu segundo relacionamento não vai ter a proteção do primeiro relacionamento. Que proteção estou me referindo? Proteção à herança, proteção a alimentos, tá? E que fazem diferença. E eu acho que você começou muito bem, foi muito feliz quando disse que às vezes as pessoas não dão valor ao Código Civil e não entendem como ele interfere na sua vida. Mesmo que você não tenha precisado lê-lo e consultá-lo, ele está incidindo na sua vida todos os dias. No jeito que você compra, no jeito que você vende, no jeito que você decide casar, na sua relação com seus filhos e até para depois da morte. Como é que vão ficar os direitos daqueles que vão suceder o falecido? Bom, então o direito já começa antes da gente nascer. Perfeito. E o Código já prevê. Já prevê isso. O direito não interessa se eu nasci e tirei uma certidão de nascimento ou não. Não. Ele está em vigor para mim também. Os direitos de personalidade incidem desde o momento que você respira, tá? Saiu da barriga da mãe, respirou, você passa a ser sujeito, como sujeito pessoa natural, e a partir daí você tem os seus direitos. E essa é uma questão interessante, porque, veja, nos últimos anos está muito comum a gente ver discussões sobre diagnósticos cada vez mais precoces de doenças que no futuro vão deixar aquela pessoa que foi diagnosticada incapacitada de tomar decisões. E o nosso código não previa a possibilidade de você ter um procurador para cuidados de saúde, de você ter diretivas antecipadas de vontade. E essas questões agora vão passar a ser retratadas, Elias. O nosso código, que entrou em vigor em 2003, ele ainda tratava os animais como se fossem uma cadeira, uma mesa, um objeto qualquer. Não reconhecia o status de ser senciente, que pode ser maltratado, que precisa de um tratamento específico. Mas aqui vale a pena fazer um disclaimer para quem está nos ouvindo. Muita gente está na expectativa de que o projeto de atualização resolva definitivamente a questão dos animais. Isso não vai acontecer. A proposta da comissão foi que o direito aplicável aos animais deve ser estabelecido por uma lei específica, uma lei especial. Essa lei ainda não existe. E enquanto essa lei não for estabelecida, vale para os animais, no que couber, o mesmo tratamento dos bens móveis, tá certo?
Então, a gente ainda não vai poder falar, por exemplo, Elias, de guarda dos animais, tá certo? A gente vai falar, por exemplo, de repartição das despesas. Que assim como eu posso ser proprietário de um imóvel com você, a gente vai ter que repartir as despesas de manutenção. Se um casal decide comprar um cachorro ou um gato e depois vão se divorciar, vão ter que disciplinar também, assim como vão disciplinar o destino dos bens, de quem vai ser a responsabilidade pelo cuidado com aqueles animais. Agora, é algo que precisa ser muito bem pensado, né, doutor? Fico imaginando aqui que quando a gente fala aqui nos animais, aqui no Brasil, nós estamos nos referindo quase que na totalidade em cães e gatos. Normalmente a gente tem uma visão restritiva disso e a gente não pensa nos animais que estão nas fazendas, nos animais para pesquisas científicas, nos animais que servem de suporte emocional. Então, é uma das dificuldades de você regulamentar. No mundo inteiro, estão se discutindo formas de regulamentar a atuação animal, mas vejam, alguns medicamentos, algumas vacinas dependem de você fazer experimento em animais. Tá? A gente precisa levar em consideração que a gente se alimenta de animais também. Então, quando você vai estabelecer uma regulamentação, a gente pensa em cão e gato, mas tem gente que cria outros animais como bichos de estimação. De estimação. Eu fico imaginando aqui, puxei cão e gato pela vida muito precoce. Perfeito. Que tem. Tem uma vida muito pequena. Como é que fica a sucessão nessas condições? Quem sucede depois de uma vida tão pequena? A gente não tem ainda nenhuma definição legal. O cachorro no uau-uau não vai dizer quem vai ficar no lugar dele. A gente não tem definição legal, mas o tratamento hoje, e que vai permanecer até uma lei específica, é de tratá-los como objeto de direito e não como sujeito de direito. E aqui é que está a diferença, tá certo? Então a gente vai falar de repartição de despesas, não vai falar de alimentos. A gente vai falar não vai falar de um regime de convivência como a gente trata com crianças. A gente vai falar de compartilhamento de tempo pelo guardião da coisa. Então a gente precisa entender que algumas dos anseios da sociedade não vão ser completamente resolvidos. Por exemplo, hoje se discute muito sobre inteligência artificial. E as pessoas me perguntam, o projeto do Código Civil vai regular a inteligência artificial? Bom, primeiro que tem um marco regulatório esperando votação na Câmara dos Deputados. O projeto tentou dialogar com a referência legislativa que está em discussão, mas proteção de dados, inteligência artificial são temas para áreas específicas, para legislações próprias. Elas vão ser mencionadas no código, mas não vão ser regulamentadas até o final no código. E, Elias, olha como o tempo vai passando e a gente vai tendo que enfrentar novas situações. A comissão foi nomeada em dezembro de 23, entregou um projeto em abril de 24. De abril de 24 até dezembro de 24, nada aconteceu formalmente. Só no final de janeiro de 2025 é que o presidente do Senado, deixando a presidência, como senador, protocolou o projeto, que é o número 4 de 2025. Vai ser nomeada uma comissão para lidar com isso. E essa comissão ainda não começou a trabalhar. Mas o Código Civil já foi alterado. Ou seja, da data que a comissão de juristas entregou o projeto até hoje, a gente teve uma alteração super relevante que diz respeito à taxa de juros. No Brasil, agora, a gente tem uma taxa legal de juros calculada pelo Banco Central, cujo acesso você pode fazer na calculadora do cidadão no site do Banco Central, e que quando a comissão de juristas sentou para pensar as alterações no código, elas não pensaram na solução que o Congresso Nacional resolveu adotar meses depois. Então, quanto mais tempo a gente espera que o Senado se debruce sobre o projeto, a vida não espera, as coisas vão acontecendo. Para você ter uma ideia, o PL 4 2025 é um de mais de 80 projetos em tramitação para mudar o Código Civil. E esse é o desafio. Então, por exemplo, a Corregedoria Nacional de Justiça editou um código de normas. E, ao editar um código de normas, criou vários provimentos, ou unificou vários provimentos que, indiretamente, vão afetar matérias que vão lidar com o Código Civil. Qual foi o mote da comissão? A comissão tentou desburocratizar um pouco, extrajudicializar as coisas. Vou dar um exemplo. Hoje, os casados podem mudar o regime de bens do casamento, mas, para tanto, precisam de autorização judicial. A proposta da comissão é, se eu posso casar e posso me divorciar no cartório em condições específicas, por que para mudar o meu regime de bens eu tenho que bater na porta do judiciário e pedir autorização para o juiz para fazer isso? Porque eu também não faço isso de modo extrajudicial.
A gente tem questões interessantes e são bem polêmicas que dizem respeito à proteção do bem de família. O único imóvel residencial que uma pessoa possui, como regra geral, não pode ser utilizado para pagamento de dívidas. Mas o que dizer de casos famosos no Brasil, como de banqueiros, tá? Eu estou me referindo a um dos dirigentes do Banco Santos, que quando o banco entrou em crise, ele acabou com um único imóvel que valia mais de 5 milhões de reais. E vários credores tentando receber os valores que ele estava devendo, mas como ele concentrou todo o patrimônio dele num único imóvel, como regra geral, aquela casa não poderia ser tocada para pagamento das dívidas. Por que não pegar bens de alto valor e garantir que uma parte desse valor possa ser utilizada para pagar aos credores? Essa é uma discussão que a gente vai ver dentro do código. Mas na imprensa o que está chamando a atenção, Elias, é outro ponto que às vezes causa polêmica. Sabe o que é, Elias? É a concorrência sucessória. Nos termos da legislação de hoje, quando alguém falece e não deixa testamento, tá? São herdeiros necessários, aqueles herdeiros que você não pode afastar, os seus descendentes, o seu ascendente e o seu cônjuge. Imagina a situação, Elias, de alguém que ficou viúvo, casa novamente, e quando falece, sobra a segunda esposa e os filhos do primeiro relacionamento. E os filhos do primeiro relacionamento descobrem que parte do patrimônio que o pai fez durante o primeiro relacionamento dele também vai ser partilhado com a segunda esposa. Isso causa, às vezes, surpresa para alguns, às vezes revolta, mas é assim que a legislação está estabelecida há 22 anos. Às vezes as pessoas não têm conhecimento disso. Mas esse é um ponto que o Código vai flexibilizar, ou seja, vai se garantir que descendentes e ascendentes, os seus filhos e os seus pais, continuem como herdeiros necessários, mas se a proposta passar do jeito que foi apresentada ao Senado, e a gente tem um si bem grande aí, acabaria a possibilidade de concorrência sucessória para o cônjuge. E aí você vai dizer assim, mas as mulheres vão ficar desprotegidas? Bom, para qualquer pessoa que é cônjuge, mulheres, homens, tá? Indiferentemente. Mas o fato é o seguinte, é que vai obrigar a gente a pensar um pouquinho sobre o futuro. Às vezes a gente chega lá no cartório para casar e você tem vários regimes de bem para escolher e você acaba escolhendo o regime legal, até por falta de orientação, por falta de informação. As pessoas odeiam falar sobre testamento, as pessoas não gostam de pensar o que vai acontecer para depois com os seus sucessores. E o Código dá um espaço maior para autonomia, dá um espaço para você poder trabalhar isso, para você estabelecer qual é o destino dos seus bens num testamento, para você decidir, por exemplo, proteger os interesses do seu cônjuge em vida, fazendo uma doação. Os contratos, é isso? Isso. Seria o planejamento patrimonial durante a vida que vai ter efeitos sucessórios. Isso aqui ficou meio que uma coisa de internet, de alguém que quer, bom, como se diz aí no linguajar da internet, lacrar. Isso não é coisa só de artista, é isso que precisa ficar muito claro. Elias, o caso mais comum de eu receber no escritório são de pessoas que perdem um parente querido de repente, tá? E além da dor da perda, descobrem que não tem dinheiro para pagar os impostos para transferir os bens e regularizar os bens. Esse é um ponto de discussão bastante interessante. Normalmente, num conflito familiar, na frente de um magistrado, para o bem não ficar para um nem para outro, diz, não, eu gostaria que o senhor colocasse no nome do nosso filho. E quem vai pagar a conta? E quem vai pagar para transferir? E quem vai pagar o município o valor da transferência dos bens. Então, muitas vezes as pessoas não pensam nas consequências para isso. Então, veja, você pode resolver isso fazendo um seguro de vida, cujo valor pode ser utilizado para aqueles primeiros momentos de dificuldade para organizar as despesas do cartório. Você pode, durante a sua vida, planejar a transferência de patrimônio para os seus filhos, para que depois da sua morte eles não precisem cuidar disso e você vai resolver a situação. Elias, a grande questão é que não tem uma fórmula mágica, não tem uma fórmula pronta. E eu acho que esse é o problema. Você falou da internet, são perfis e mais perfis de pessoas vendendo a mesma roupa que como se coubesse numa pessoa que veste P até o GG e aquela roupa se viste para todo mundo em qualquer situação. Aqui é que faz a diferença, você tem um profissional atualizado, um profissional preparado e um cara que ouça você, um profissional que vá buscar a sua necessidade. Então, veja, o Código estabelece o seguinte, em várias situações contratuais em de família, você tem a possibilidade e a liberdade de escolher como você quer viver, como você quer fazer o negócio. Mas se você se omitir, se você decidir não se manifestar, vai ter um caminho padrão, vai ter uma solução padrão que pode não ser a melhor para você.
Então, uma pessoa que vai casar pela primeira vez, talvez tenha uma cabeça muito diferente de quem está no segundo ou terceiro relacionamento. A gente tem hoje situações onde as pessoas casam e preferem não ter filhos. A gente tem situações de pessoas que primeiro têm um animal de estimação para depois pensar em filhos. As famílias são plurais, as famílias são diversas e as soluções não podem ser as mesmas. A ideia da comissão é dar mais espaço para a autonomia, mas sem transigir com direitos. Professor Marcos Zerar, bebê reborn vai ganhar o mesmo lugar dos pets, por exemplo? Vai continuar como objeto de direito, tá certo? Então, não tem nenhuma previsão para isso. Não tem nenhuma previsão para mudar o status dos animais nesse primeiro momento, mas, Elias, veja só. Quando a gente começa um processo de mudança, a gente não sabe onde ele vai terminar. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos o mesmo texto de lei há 22 anos. E agora a gente vai ter o Senado debruçando sobre o assunto e depois a Câmara dos Deputados. Ou seja, a proposta dos juristas é o ponto de partida para a discussão. Agora vai se envolver a sociedade, vai se envolver os deputados, os senadores, e eu tenho sérias dúvidas que a gente vai ter esse mesmo projeto aprovado no final. É muito provável que durante a discussão sejam feitos ajustes, correções de rumo. Até porque, como eu falei para você, algumas das partes previstas pela comissão precisarão ser atualizadas, porque nesse interregno de tempo já houve alterações sucessivas no nosso texto. Olha, conversando aqui com o professor Marcos Zerar, conversando sobre essas modificações que vem no Código Civil, que lhe acompanha antes de você nascer, vai continuar lhe acompanhando mesmo depois da sua morte, durante muito, muito tempo. E é super importante que a gente compreenda isso. Nesse bloco que virá, gostaria de conversar um pouco sobre doação de órgãos, sobre autonomia de vontade. Nós temos a questão da reprodução assistida. E olha, honorários advocatícios, porque é tão difícil, hein, gente? O código não regula isso, não. Como é que o professor recebe? O professor já não recebe muito nesse país. Definitivamente, uma dedicação enorme. E na hora que vai advogar, que complicação. A gente tem o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma lei federal, tem Código Civil. Por que é tão difícil? Esse capítulo dos honorários, atenção, advogados e advogadas, a gente vai discutir daqui a pouquinho, porque nós estamos aqui conversando com Elias Ferreira. Eu quero agradecer a colaboração da OAB Alagoas, do Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e também ao Detran Alagoas por essa parceria conosco. Um breve intervalo, em seguida você acompanha o repórter CBN. Conversando com Elias Ferreira. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e Detran Alagoas. Estamos de volta conversando com Elias Ferreira, hoje recebendo aqui em nossos estudos o professor Marcos Zerar, professor, doutor da Faculdade de Direito da minha querida Universidade Federal de Alagoas. Goste da Universidade Federal de Alagoas, defenda a Universidade Federal de Alagoas. Onde ela chegou, ela modificou para melhor a vida de todo mundo. Defendam as instituições federais de ensino superior, não só a UFAL, o IFAL também, o Instituto Federal, porque essas instituições, elas modificam as pessoas. E não há nenhuma possibilidade da gente modificar nenhum lugar se a gente não começar modificando as pessoas. Goste da Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL. Eles cumprem um papel extremamente relevante, imprescindível, insubstituível na nossa sociedade. A gente volta a conversar sobre o Código Civil, as modificações. Eu deixava no bloco anterior, professor Marcos, nós temos questões de reprodução assistida. Meu Deus, isso vai ser uma confusão naquele congresso, não vai ser fácil. Nós temos a questão da doação de órgãos. Aliás, nós tivemos aqui no estado de Alagoas um crescimento substancial das autorizações para que essas doações fossem possíveis, e nós já fizemos, Deus, agora em hospital público do estado de Alagoas, até transplante de coração. A gente termina melhorando, né? E melhorando, a gente ajuda também nessa passagem aí do Congresso em relação a esses pontos que são bastante polêmicos.
São polêmicos, Elias, principalmente porque na matéria da doação de órgãos, por exemplo, a gente tem o direito do sujeito, da pessoa, de decidir qual o destino que ele quer dar para os seus órgãos. Só que a legislação em vigor hoje autoriza que a última palavra seja da família. A proposta da comissão é que, se a pessoa em vida tiver manifestado a sua vontade, deve prevalecer a vontade do titular, do sujeito, do dono dos órgãos. E só seria consultada a família se houvesse omissão em relação a essa matéria. Essas questões que envolvem, que você falou de reprodução assistida, estão num campo que mistura bioética com direito. E aí a gente tem normas que dizem respeito à moral e normas que dizem respeito à técnica jurídica. E aqui começa o problema. A gente tem hoje um vácuo legislativo enorme, tá? Uma omissão do Congresso de se debruçar, de efetivamente ouvir todos os lados e debater sobre isso. Então, vamos pegar, por exemplo, a possibilidade que existe em alguns países de barriga de aluguel, pessoas que recebem para gerar o filho de outras pessoas. O projeto do Código Civil trata do assunto e veda essa possibilidade. Você teria a possibilidade de barrigas solidárias. Pessoas que comprovadamente não tivessem condições de saúde para gerar os seus próprios filhos, poderiam contar com a solidariedade de outra pessoa para poder fazer isso. Marcos, isso já existe hoje, existe via resolução do Conselho Federal de Medicina. Mas a resolução do Conselho Federal de Medicina, ela é dirigida para os médicos. O Código Civil regula a relação entre as pessoas. E aí, veja só, você tem o pai, a mãe e aquela pessoa que vai receber o embrião para gerar o filho que não vai ser dela, tá certo? Então, a resolução do Conselho de Medicina não vai tratar de todos os aspectos relacionados a isso. Por exemplo, ali, as clínicas de reprodução humana. Tá? A gente não tem nenhum contrato típico regulado por lei e não tem nenhuma resolução do Conselho de Medicina sobre o assunto. Então, o que acaba acontecendo? É no universo dos contratos, dentro da autonomia privada, que você trata do assunto. Mas aí eu tenho um aspecto da clínica que presta um serviço para a pessoa que quer que se submeter ao tratamento de reprodução humana, mas muitas vezes eu tenho um doador de sêmen, uma doadora de óvulo, eu tenho pessoas que fazem testes nesse material genético antes da implantação. Então, tem uma relação complexa, que está ficando mais complexa ainda, porque alguns diagnósticos com inteligência artificial estão sendo feitos. E tem a questão da ética nessa situação, para a gente não estar fazendo higiene social. O código vai prever isso, coisas. Vai prever também o projeto e vai vedar essa possibilidade, tá? E isso é mais complicado ainda, Elias, que a gente tem discussão em alguns grupos específicos de que, porque para a maioria das pessoas é uma deficiência, em grupos específicos não é entendido como deficiência. Eu vou voltar no tempo para 2008, no Reino Unido, onde um casal que nasceu surdo decidiu fazer reprodução assistida porque não conseguiam engravidar naturalmente. E, na hora de testar os embriões, um dos embriões tinha a possibilidade altíssima de desenvolver surdez. E o casal disse assim, é isso que eu quero. Eu não quero os outros embriões. Eu quero que o filho da gente tenha as mesmas características dos pais. Só que para a maioria das pessoas isso é tratado como uma diminuição das potencialidades daquela pessoa que vai nascer. E o judiciário, naquele momento, não aceitou essa possibilidade. E aí, veja, muitas vezes a ciência pode fazer, mas não deve fazer, porque a gente tem um limite, o limite da dignidade, o limite da proteção dos direitos fundamentais. A gente fala de o livre desenvolvimento da personalidade, a gente fala de tentar dar a maior potencialidade possível para aqueles que vão vir ao mundo. E essas pessoas precisam de proteção. E pai e mãe têm que entender que, a partir do momento que criam um novo ser, aquele ser tem direitos específicos, que muitas vezes podem estar em contrariedade com os pais. Mas, aliás, uma coisa interessante. A gente hoje tem uma lei que fala de alimentos gravídicos para proteger aquelas pessoas que dependem, tá, para garantir a gestação, de um suporte financeiro. Só que isso está fora do Código Civil. A proposta da comissão também traz para dentro do Código Civil a possibilidade de alimentos para aquele que ainda não vê o mundo nascituro. Vai ser interessante se o Congresso acolher isso. Porque, veja, eu estou falando de potencialidades. A gente tem que ver como é que os nossos parlamentares vão receber esses temas. Vão receber. Eu quero ser aquela mosquinha lá, quando a gente estiver nessa discussão em que a barriga solidária não é mãe. E se ela desiste no meio do caminho, como é que fica essa situação? Olha, eu me apeguei à gestação. O contrato vai, de fato, quem é o sujeito, quem é o objeto.
E quando é que o sujeito vira objeto e volta a ser sujeito de novo? Eu fiquei curioso com alguns parlamentares que foram entrevistados sobre o que é que eles esperavam na discussão do novo Código Civil, e um deles dizia assim: temos que ver essa questão de casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu disse, olha, a decisão do Supremo Tribunal Federal é de 2011. Já tem mais de uma década. A gente está completando 15 anos, que é uma situação consolidada na nossa sociedade. Tá? Aí disseram assim, o Código Civil vai mudar isso? Não, ele só está incorporando o que foi vontade, tá, da Suprema Corte do Brasil e que a partir daí foi reproduzido em todos os locais. A gente tem que entender o impacto na vida do dia a dia das pessoas. Questões sobre uso capião, questões sobre direito de habitação, questões que envolvem a legítima, aquilo que por lei tem que ser assegurado para os sucessores. Essas questões precisam ser analisadas. E, por exemplo, Elias, a gente também tem que levar em consideração que nos últimos 20 anos a emancipação da mulher, a colocação dela no local de trabalho, gera também discussões sobre as pessoas que se divorciam quando estão com um pouquinho mais de idade, quando já tem mais de 60 anos. Alguns falam de divórcio cinza. O IBGE vem aumentando, vem detectando um aumento, tá, nos divórcios nessa categoria. À medida que eu vivo mais, eu vou ter outras experiências de vida. E aí a gente também tem que entender que essas pessoas precisam exercer a mesma liberdade de alguém que tem 20 anos. Eu estou me referindo da vedação de você escolher o regime de bens para casar quando você passava dos 70 anos de idade, tá certo? Então, o Estatuto do Idoso proibia a discriminação, mas o Código Civil parte do pressuposto de que se você tem mais de 70 anos, se alguém vai casar com você é porque está interessado no seu dinheiro. E muitas vezes, acho que a gente tem visto aí que as pessoas têm direito, tá, a ter mais de um relacionamento afetivo ao longo da sua vida. Isso vai ser uma discussão muito interessante no nosso Congresso, porque lá vai entrar religião, vai entrar formação educacional, vai entrar outros valores e vai entrar também um aspecto econômico. Esse projeto de código mexe também com interesses de bancos, de financeiras, interesses do pessoal que trabalha com direito notarial e registral, com cartórios, porque, por exemplo, ele passa a regulamentar a assinatura eletrônica. Imagine você não precisar sair de casa para ir para o cartório para reconhecer uma firma, você poder fazer isso com o seu celular na palma da sua mão e você conseguir agilidade para resolver as suas coisas com a mesma segurança ou com mais segurança. Então a gente tem um movimento de desburocratizar, um movimento de desjudicializar e um movimento de você incorporar a tecnologia no nosso dia a dia. Só que isso tem que ser feito com segurança. E o projeto tem quase 90 dispositivos novos, que não são nem numerados, que propõem justamente isso. Então, veja, a gente sabe quanto é que vale um terreno, quanto é que vale uma casa. Mas, Elias, quanto é que vale a sua conta do Instagram? Quanto é que vale o canal do YouTube que tem todas as gravações do programa do Elias? E será que daqui a 200 anos os nossos trinetos vão estar ouvindo a sua voz no programa da CBN, já que você deixou autorização para que a IA pudesse reproduzir textos a partir do seu tom de voz? Essas discussões a gente precisa ter no Congresso agora, porque dizem respeito à nossa vida e como é que a gente vai querer exercê-la daqui para frente. Eu tenho muito receio de que o momento não seja o melhor. Sim. Pela composição e pela opção dos nossos parlamentares pelas pautas de costume. E esse código, ou as modificações que nós estamos tratando aqui, as pautas de costume não resolvem. Não resolve. Atrapalham e muito. Eu fico imaginando aqui divórcio unilateral. Sim. Cartorial. Não mais judicial, mas cartorial. Porque a gente não vai no cartório para se unir. E ninguém pergunta se tem certeza no cartório. E ninguém pergunta se tem certeza. Por que a gente não pode ir ao cartório para a gente desfazer? E veja, você citou um caso bem interessante. O divórcio no Brasil não era permitido até 77. Então, há menos de 50 anos atrás, aquele que está nos ouvindo, provavelmente a sua avó, quando casou, não podia se divorciar. De 77 para cá, primeiro você podia se divorciar, mas tem que pensar bem ali, você só podia se divorciar uma vez. Só depois, e a partir de 88, que a gente tem a configuração atual do divórcio. Mas, Elias, o divórcio exigia que você ouvisse o outro que concordasse com aquilo para você fazer no cartório, ou você esperar a contestação da ação para que o juiz decretasse o divórcio. Mas aí um juiz corregedor em Pernambuco decidiu fazer um provimento que permitia que qualquer um dos dois unilateralmente fosse no cartório e conseguisse o divórcio.
Onde já se viu você conseguir se divorciar de um jeito em Pernambuco e não em Alagoas, e não em São Paulo, e não no Rio Grande do Sul? Imagine a insegurança disso. Então, naquele momento, a ideia foi uma ideia pioneira, uma ideia muito importante, mas a maneira de fazer isso é dentro do Código Civil, para que você tenha um tratamento uniforme onde você chegue. O contrato que você faz no Rio Grande do Sul tem que ser o mesmo contrato que você faz em Alagoas. Os direitos de quem é casado na Paraíba precisam ser os mesmos de quem é casado em São Paulo. A gente não pode ter tratamento diferente em relação a isso. São iniciativas pioneiras como essa que eu mencionei em Pernambuco que permitem que você discuta o assunto, mas está na hora de você tratar isso dentro do local adequado, dentro do Código Civil. E o Congresso precisa legislar para todos os brasileiros. Você não pode deixar invisível, excluir uma parte e um grupo porque você não concorda com os valores religiosos, você não concorda com a opinião de vida. Então, veja, em 77, quando o Congresso foi debater a emenda constitucional que permitiu o divórcio, se dizia assim, a família vai acabar. Bom, eu me casei e não é porque o divórcio é possível que eu sou obrigado a me divorciar. Mas acontece que tem alguém que se casou e não tem a mesma experiência feliz do casamento que eu tenho. E ele tem direito de querer prosseguir com a vida dele. Então a gente precisa entender que o Código prevê possibilidades e uniformiza o tratamento. A lei é geral e se aplica para todo mundo, não é obrigatório. E esse é o ponto de diferença. Bom, como é que o Código vai tratar ou trata aqueles brasileiros que são, diferentes da regra do brasileiro? Por exemplo, o indígena, que é natural, indígena, que ainda está pouco ou nada aculturado, regiões quilombolas que ainda estão também preservada ainda a sua cultura e que não tem uma ideia, uma noção muito exata do que seja isso, doutor. O interessante é que o Código trata pessoas que têm capacidade da mesma forma que pessoas que não têm capacidade em relação a direitos. Eu não tenho menos direito porque eu sou indígena. Tá? Isso que é importante. O indígena, o quilombola, a pessoa que não tem o discernimento completo, elas não vão ter menos direito por conta disso. O Código precisa integrar a comunidade e precisa assegurar a efetividade desses direitos. Esse é um ponto inegociável no texto. Isso não vai sofrer alteração nenhuma. Mas, aliás, tem uma categoria que infelizmente cresce no Brasil, que é dos endividados. E no direito brasileiro, o tratamento dos endividados é feito no Código de Defesa do Consumidor. Então, se você se endivida para você fazer compras no comércio em geral, você teria proteção do CDC. Mas se você está devendo o seu condomínio, se você está devendo alimentos, essas dívidas de natureza civil, não tem natureza de consumo. E o tratamento do sobreendividamento não alcançaria essas circunstâncias. Então, há também um debate que vai ser interessante no Congresso de você lidar a pessoa que tem dívida na sua totalidade e garantir ela um mínimo para ela sobreviver com dignidade. Eu acho que esses aspectos vão mostrar o seguinte, o Código é o suficiente, é o que a gente tem. O Código pode progredir, precisa progredir, e o Congresso precisa fazer o papel dele, precisa fomentar o debate e ajustar a melhor maneira de lidar com isso. E uma questão interessante, Arias, é justamente da herança digital. Tá? A gente não sabe como é que vai estar o desenvolvimento da tecnologia daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. Mas o que é que o Código vai estabelecer? O respeito à vontade do sujeito. Se você não quiser se submeter, por exemplo, a aplicações de inteligência artificial pós-mortem, isso, a sua vontade, vincularia os seus herdeiros. Então, discussões como aquela da Elis Regina com a Maria Rita na publicidade, cantando juntas, não seriam sujeitas apenas a uma decisão de um magistrado. Você teria a possibilidade das próprias pessoas envolvidas, em vida, num testamento, já estabelecer qual seria o destino das suas redes, o destino da sua presença digital e os limites do que os herdeiros vão poder fazer para isso. Vamos separar aquilo que você tem na vida digital, que tem conteúdo econômico, daquilo que é uma expressão de quem você é, dos seus gostos, dos seus valores, das suas vontades. Então, quem tem um perfil na rede social tem um perfil que normalmente não tem conteúdo econômico, nem todo mundo monetiza as postagens que faz. Então, tem que ter um tratamento diferente, Alice, um tratamento para quem tem a aplicação econômica no seu perfil e daqueles que não têm. Isso vai ser estabelecido. Nesse sentido, a proposta traz alterações para as empresas, talvez mais liberdade contratual, ou coisa nesse sentido? Tem uma grande parte da reforma que trata de direito contratual e liberdade e impondo ao juiz
que em situações contratuais simétricas, paritárias, equilibradas, ou seja, quando as pessoas estão numa mesa em condições de igualdade, aquilo que foi pactuado, sobretudo em situações excepcionais, vamos imaginar que venha outra situação no futuro, tipo uma pandemia, tá? A gente, 20 anos atrás, não pensava nisso, mas se eu for fazer um contrato para um cliente hoje, eu vou pensar na possibilidade de, durante a execução do contrato, acontecer algo extraordinário. Então, aquilo que eles regularem no contrato prevalece e o juiz não vai ter liberdade de interferir como ele quiser no contrato. Ele vai precisar respeitar o que as pessoas fizeram. Ressalvado os microsistemas. Por exemplo, pessoas com deficiência, idosos, consumidores estão sujeitos a regras que são mais protetivas. Elias, quanto mais liberdade você recebe nos contratos, maior a responsabilidade que você tem nos contratos. As pessoas falam muito de responsabilidade, de liberdade, mas esquecem da responsabilidade, tá certo? Então as duas andam de braços dados. Se você está numa relação que você não quer que o governo interfira, que o Estado não interfira, você também precisa entender que a ausência do Estado vai gerar mais responsabilidade de quem vai preparar esses contratos. Professor Marcos Herar, e a advocacia? Porque honorários, está dentro dessa discussão que é tão difícil, né? Destacar honorários, cada juiz tem uma ideia diferente, cada tribunal tem um pensamento diferente e nós temos, para além do próprio Estatuto da Advocacia, o Código Civil. Perfeito. A gente tem que lembrar o seguinte, o Código Civil é uma lei geral. Se houver uma lei específica sobre o assunto, a lei específica prevalece. E nós, no caso, temos um regulamento próprio para lidar com a relação advogado-cliente, diferente da relação do médico com o paciente. A relação do médico com o paciente vai ser regulada ou pelo Código de Defesa do Consumidor ou pelo Código Civil supletivamente. Mas nós, advogados, temos uma legislação própria para isso. As mudanças que estão sendo estabelecidas vão interferir na forma de contratar? Não. Tá? Mas vão interferir na forma de você fazer atualização e cobrar juros em caso de inadimplemento. Isso vai ser estabelecido no projeto de lei. O código vai permitir também que você tenha mais agilidade para contratar, porque vai reconhecer forma de contratação digital. E o código vai estabelecer a possibilidade do advogado conseguir pactuar com o seu cliente e resolver os problemas dele extrajudicialmente. Tá? Ou seja, vai se ampliar as possibilidades de você não precisar do judiciário. Mas para quem está esperando uma grande mudança em forma de regime de honorários ou forma de cobrança e contratação, não tem previsão no proposta para isso. Olha só, gente, discuto isso porque quando a gente fala a palavrinha extrajudicial, aí eu lembro logo do uso capião. Uso capião, adjudicação compulsória, mas divórcio, Alice. Quem viu o uso capião, professor, é ver cabeça e mula sem cabeça. A mula não tem cabeça, usa o capião definitivamente, do ponto de vista prático em Alagoas, a gente pode dizer que ele inexiste, tão raro que o é. Porque depende de uma série de requisitos que dependem de questões financeiras, questões técnicas, elaboração de planilhas. E eu não quero que ninguém use isso como sendo um elemento contra o extrajudicial, que é o que todo mundo quer. Na verdade é o seguinte, a gente muitas vezes hoje se vê levado ao judicial por falta de alternativa. Mas quando você pega as plataformas eletrônicas do e-notariado e você pega o código recente de normas que o CNJ estabeleceu, a gente hoje tem uma nova advocacia surgindo, uma advocacia que as pessoas vão ao judiciário como última opção. O judiciário deixou de ser a única porta que eu posso bater. E eu passo agora a ter várias possibilidades. Tá? Deixa eu dar um exemplo para você de uma mudança bem recente, dessa semana agora. O Código de Normas prevê a possibilidade de uma conta notarial garantida. Elias, quem não já passou pela seguinte situação? Nós vamos fazer um negócio, eu vou comprar uma casa sua e você não me conhece. Tá certo? E eu digo assim, Elias, transfere a casa para mim, assina os documentos que depois eu te pago. E você vai dizer assim, não, Marcos, que é isso? Depois que eu assinar, você não me paga. Você me paga primeiro, confia em mim, que depois eu assino para você. E aí, quantas pessoas não ficam à tarde no cartório esperando a compensação de um pagamento ou ficam no banco com o contrato na mão para ver a hora de assinar? Tá? A gente tem regulamentado pelo CNJ, no dia de Santo Antônio, no dia 13 de junho, tá? Um novo provimento que deixou claro como você pode fazer para você transferir o dinheiro para um notário, tá?
e estabelecer no contrato quais são os requisitos que devem ser preenchidos para que aquele dinheiro possa ser entregue para outra pessoa. Muito parecido com o que acontece naquelas plataformas de intermediação, que você entrega o dinheiro e só você entrega ao fornecedor depois que você recebeu o produto. Agora imagine isso para você comprar e vender carros. Imagine isso para você negociar com imóveis. Se você souber operar o extrajudicial, e o custo, Elias, não é tão impeditivo assim. A resolução fala de algo sobre 0,08% do valor da transação, tá certo? Já estabelecendo um norte para evitar abusos por aí em relação a esse assunto. Mas sabe o que acontece? Falta conhecimento sobre isso. Nós somos formados nas faculdades para pensar no judiciário como a primeira e única opção. E a gente precisa agora entender que nós temos, às vezes, procurar a opção mais adequada e não a opção mais cara ou a opção mais custosa, mas aquela que vai resolver o seu problema com segurança, com rapidez e de modo definitivo. E esse profissional está em falta no mercado. Professor Marcos Herár, é um prazer tê-lo aqui conversando com Elias Ferreira, uma conversa muito instrutiva. Eu tenho certeza, depois a gente vai fazer, como diz o professor Gustavo Ferreira, igual o Jack. Vai fazer por partes. Nós temos 7 livros, mais um novo chegando. Temos muitas partes. Bom, mas temos muito tempo de vida, então vai dar tempo. Até a próxima atualização, claro. Com certeza, amigo. Vai sempre um prazer estar aqui com você. Coisa boa. A nossa conversa aqui foi com o professor Marcos Herár, professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, tentando aqui dar nortes para você acompanhar essas modificações do Código Civil, que elas virão. Nem todas do mesmo jeito que a gente falou aqui, mas elas precisam vir, porque isso já faz parte do movimento social. Isso já está acontecendo, a gente é que está tentando aqui dar nortes, regulando, colocando pilares, cortando as arestas para que isso seja linear, que isso seja para todos. Agradecendo aqui a colaboração do Detran Alagoas, do Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e da OAB Alagoas. Quero dar um beijo no coração de todo mundo e dizer que Conversando com Elias Ferreira estará de volta na próxima terça-feira, a partir das 14 horas. Até lá!